que muito gentilmente permitiu que essa aula gravada seja transmitida aos alunos do 9º período do curso de Direito da Faculdade Padre Arnaldo Jansen, em virtude da necessidade de complementação da carga horária em função do recesso da Copa que vem por aí. Ok? Muito bem. Senhores, hoje falaremos sobre as garantias e privilégios do crédito tributário. Olha só, falar de garantia equivale a dizer do conjunto do seu patrimônio que pode ser objeto de constrição para fins de satisfação do crédito tributário. Em outras palavras, falando num português mais claro, aquilo que é seu, que você pode perder para fins de ser transformado em dinheiro e assim satisfazer o crédito tributário. Claro? Por outro lado, falar de privilégios diz com a necessidade de estabelecer uma ordem segundo a qual os credores vão receber quando não há dinheiro para pagar todo mundo. Claro, quando não há dinheiro para pagar todo mundo. Ok? Então, dizer de privilégio significa tratar da situação em que, quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Ok? Vejamos lá, então, a questão da garantia e privilégio do crédito tributário. Olha lá. No artigo 183 do CTN, eu tenho o seguinte: a enumeração das garantias atribuídas nesse capítulo ao crédito tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei. Então, garantia constitui reserva de lei. Claro, constitui reserva de lei em função da natureza ou das características do tributo a que se refiro. A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não altera a natureza deste, nem a da obrigação tributária a que corresponda. Quero dizer, não é porque há um bem imóvel servindo de garantia para uma obrigação tributária que essa obrigação passou a ser de natureza real. Ela continua sendo tributária. Aliás, como já falei várias vezes e venho insistindo ao longo das nossas aulas, não tem nada mais conservador do que o direito tributário, nada mais conservador que o direito tributário. Ou seja, nasceu com a marca do direito tributário, morre com a marca do direito tributário. Ok? Muito bem. Vejamos lá então. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas. A totalidade dos bens e das rendas de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, seu espólio ou massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Claro, aqueles que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Ok? Muito bem. Senhores, tudo o que você tem de patrimônio, tudo o que você tem que seja transformável em dinheiro pode ser objeto de penhora. Pode ser objeto de penhora para futura satisfação do crédito tributário. Claro? Muito bem. Existe exceção? Existe. Olhe lá. As exceções estão no artigo 649 do CPC. Então, marque aí no artigo 649 do CPC quais são as exceções. Os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Esse item
esse item não se aplica ao direito tributário pela própria incompatibilidade dele com o CTN. Olhe lá, aqui diz, inclusive os gravados com cláusula de inalienabilidade e empenhorabilidade. Quero dizer, não é por um ato de vontade seu que você vai excluir, que você vai esconder os seus bens das garras do fisco. Claro, não é por um ato de vontade seu. Mesmo porque se fosse assim, ficaria muito fácil. Eu faria um contrato simulado com você, ou mesmo um contrato verdadeiro, através do qual você me empresta R$100 e eu te dou em garantia uma casa em hipoteca. Você vai dizer, não há proibição nenhuma, realmente não há. Mas que não é razoável eu tomar R$100 emprestado e te dar em garantia uma casa em hipoteca, não é, ok? Muito bem. O que mais que é absolutamente impenhorável? Os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Lógico, se você tem na sua casa um quadro do Portinari, um quadro de Picasso, evidentemente que você pode viver sem uma obra de arte dessa. Então, essa obra de arte que tem valor no mercado pode ser objeto de construção para venda e satisfação do crédito tributário. Ok? Muito bem. Também aquilo que ultrapassa as necessidades comuns correspondente a um médio padrão de vida. A hora que você tenha mais de uma televisão na sua casa, eu acho que é até razoável. Agora, você dizer que você tem 2 televisões em cada cômodo da casa para ver eventualmente 2 canais ao mesmo tempo, eu acho um certo exagero. E nessa situação, isso foge a um padrão comum da vida e pode então essa televisão que está sobrando ser objeto de constrição. Ok? O que mais? Os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor. A roupa que você usa, evidentemente, não pode ser objeto de penhora. Agora, se você tem uma coleção de vestidos que foram usados pela princesa Diana, pela rainha da Inglaterra, coisa que o vale, evidentemente isso pode ser objeto de penhora. Ok? Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepílios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família. Então vamos dividir. Primeiro, tudo aquilo que você ganha, em virtude de vencimento, subsídio, soldo, salário, remuneração, provento de aposentadoria, pensão, pecúlio e montepílio. Então, olha só, isso tudo é impenhorável. Nós temos um cliente que é anistiado político e, por isso, recebe uma pensão da ordem de R$5.000 por mês. Essa pensão é absolutamente impenhorável. No entanto, em virtude do sistema do Bacen Jude, hoje em dia, atualmente, vira e mexe, a penhora eletrônica desses valores depositados na conta desse cidadão a título de pensão por ser anistiado político. Claro, evidente que cada vez que há a penhora, a gente tem que pedir ao juiz o desbloqueio. Se o juiz insistir em manter bloqueado, o caminho é o agravo de instrumento, evidentemente. Ok? Muito bem. Olhe lá. As quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e sua família. Imagine que você seja um sujeito casado, tenha filhos, esteja sendo executado pela Fazenda Pública e, para piorar, ainda está desempregado. Claro, para você manter a sua vida, você conta com a generosidade do pai, de um avô, de um amigo, enfim. Você recebe um dinheiro de alguém para manter a você e a sua família. Essas quantias recebidas por liberalidade dessa pessoa bondosa são também impenhoráveis, uma vez que se destinam ao seu sustento. Ok? Os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários do profissional liberal. Claro? Então, aqui entram os honorários de advogado também. Os livros, máquinas, ferramentas, utensílios, os instrumentos e outros bens necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. Então, a máquina de costura da costureira, o ferramental do dentista, o computador do advogado, a coleção de livros do advogado, que embora tenha muito valor, é de necessidade para o seu trabalho, ok? O seguro de vida, os materiais necessários para a obra em andamento, salvo se essas forem penhoradas. Claro, você então está fazendo a sua casa e já comprou para ser aplicado na sua casa azulejo, cerâmica, tijolo, cimento, cal, areia. Claro, a menos que a casa em construção tenha sido penhorada, esses bens a serem aplicados na casa em construção não são passíveis de penhora também, ok? Muito bem. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência, até o limite de 40 salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança. Então, o valor depositado em caderneta de poupança até a soma de 40 salários mínimos é também impenhorável. Repare, não é 40 salários mínimos por caderneta de poupança, é o valor somado até 40 salários mínimos, não pode ser penhorado, desde que depositado em poupança. É lógico que 40 salários mínimos hoje dá mais ou menos 30 mil reais, não é um dinheiro de jogar fora não, ok? Pelo menos para mim, né? Muito bem, olhe lá. Os recursos públicos do fundo partidário recebidos nos termos da lei por partido político. Então, esses são lá no artigo 649 do CTN, aliás, desculpe, do CPC, os itens que podem vir a fazer parte do seu patrimônio, mas que são absolutamente impenhoráveis, ok? Muito bem. A grande pergunta que o aluno faz é se a casa, o bem de família, pode ser objeto de penhora, tá? O imóvel em que a família vive. Ora, a Lei 8.009 de 1990 diz que não, a menos que a penhora se destine a solver tributos envolvendo a própria propriedade. Então, imposto predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel. Ok? Muito bem. Olhe lá. A súmula 364 do STJ diz: o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Lógico, a residência protegida não é só a residência da família, não. A pessoa que mora sozinha também tem direito a uma residência e à sua proteção. Ok? Muito bem, pessoal. Olhe lá. É comum, ou pelo menos era comum, né,
o sujeito, quando estava para ser executado, quando era citado na execução fiscal, começar a esconder os seus bens. Passa para o nome de um, passa para o nome de outro, passa para o nome do neto, vende fraudulentamente, por aí vai. O artigo 185 do CTN trata dessa maneira, da seguinte forma. Olha lá, presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu começo por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, ok? Então, depois da inscrição em dívida ativa, se você vender ou tentar vender qualquer um dos seus bens, há a presunção de que essa venda é fraudulenta. Ou seja, se você comprou um bem, por exemplo, imóvel, ou mesmo móvel, de uma pessoa já inscrita em dívida ativa, você pode vir a perder esse bem, uma vez que essa venda pode ser considerada presumidamente fraudulenta, ok? Lógico, essa presunção de fraude não se aplica se você reservou bens, para a garantia do débito. Imagine que você tenha, por exemplo, um patrimônio de R$1.000. Você tem uma dívida já inscrita, de R$100. Ora, você não pode ficar com seu patrimônio todo preso. Você pode dispor de patrimônio equivalente a R$900, desde que você reserve o patrimônio para eventual pagamento do crédito tributário, ok? Muito bem. Tem hora que eu me perco nessa história aqui, tá? Muito bem. Olhe lá. A penhora online é uma verdade hoje em dia. Antes que eu passe para a penhora online, deixa eu ver só se eu tenho aqui uma. Não, já preciso falar de uma vez. Então, olha lá. Antes que eu passe para a penhora online, eu quero que você me responda o seguinte: essa presunção trazida lá no artigo 185 do CTN é uma presunção absoluta ou é uma presunção relativa? Você vai dizer, bem, ela tem que ser relativa, porque afinal de contas, e o terceiro de boa-fé? O direito tributário mandou um recado para o terceiro de boa-fé: eu quero que você se dane. Claro, aliás, o ministro Luiz Fux, um dos seus últimos julgados na sua passagem pelo STJ, deixou claro que a súmula 375 do STJ não se aplica ao executivo fiscal. Insisto, a súmula 375 do STJ não se aplica ao executivo fiscal. E se não se aplica ao executivo fiscal, essa presunção é absoluta. Claro, ainda que a falta de proteção ao terceiro de boa-fé possa te incomodar muito. Ok? Muito bem. A penhora online está prevista lá no artigo 185A. Na hipótese de o devedor devidamente citado, então ele tem que ser devidamente citado, não pagar nem apresentar bens da penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão preferencialmente por meio eletrônico aos órgãos e entidades que promovem registro de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades
supervisoras do mercado financeiro, do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. Claro? Então, hoje em dia, associado a essa possibilidade, mais um sistema Bacen-Jude à disposição do juiz, o que acontece é a possibilidade, um grande percentual das vezes, da penhora de dinheiro em conta corrente ou aplicação. O juiz tem à sua disposição um sistema através do qual ele consulta a existência de recursos depositados em conta corrente ou em aplicação. Claro, havendo essa disponibilidade, o próprio juiz bloqueia esse dinheiro. Uma vez bloqueado, passado o prazo de recurso, passado o prazo de agravo, porque pode ser que esse valor seja absolutamente impenhorável, o juiz vai converter esse bloqueio em penhora. Eu chamo a sua atenção para fins de embargos à execução. Quando há bloqueio de valores, a conversão em penhora é objeto de intimação na pessoa do próprio advogado. Então não espere que vá o oficial de justiça intimar o executado, não. É você, advogado, que vai ser intimado através de publicação. E a partir dessa publicação, começa a contar o prazo de 30 dias para o oferecimento de embargos à execução. Ok? Muito bem. Pessoal, essas são então as disposições sobre a penhora online. Eu insisto que a penhora online requer a observância desses 3 requisitos. Olhe lá, a citação do executado, a falta de pagamento ou de apresentação de bens à penhora e o fato de o exequente não ter encontrado bens do devedor passíveis de penhora. Ok? Muito bem. Visto isso, vamos falar agora das preferências do crédito tributário. Se você tem dinheiro para pagar todo mundo, não precisa de ninguém preocupar, não precisa. Claro que vai todo mundo receber. Agora, se você não tem dinheiro para pagar todo mundo, alguém vai dançar na brincadeira, claro? E se alguém vai dançar na brincadeira, alguém vai ficar sem receber, eu preciso efetivamente criar uma ordem para ver quem é que recebe primeiro. Claro? Então dizer de privilégios diz do estabelecimento dessa ordem. É evidente, quando não há dinheiro para pagar todo mundo. Ok? Muito bem. Vejamos. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente do trabalho. Então veja só, em condições normais, quem é que recebe primeiro quando não há dinheiro para pagar todo mundo? Quem recebe primeiro são os créditos decorrentes do trabalho e do acidente do trabalho. Essas verbas têm natureza alimentar, então por isso é que se paga primeiro, porque primeiro o sujeito tem que comer, claro? Depois quem recebe? Depois quem recebe são os créditos de natureza tributários, ok? E aí, daí para baixo não me interessa, já que eu estou falando de privilégio dos créditos tributários. Claro? Muito bem. Olha só. Na falência, a coisa mudou. Na falência, eu vou escrever aqui de vermelho,
inseriu-se aqui um grupo, e eu vou dizer um grupo, porque está todo mundo na mesma linha, não tem um debaixo do outro, não. Eu estou escrevendo um debaixo do outro aqui, só por uma questão de comodidade, claro, mas está todo mundo na mesma linha. Olhe lá, que tem uma preferência maior, do que o crédito tributário. São eles, primeiro, as importâncias passíveis de restituição. Os créditos extraconcursais e os bens com garantia real até o limite do bem gravado. Ok? Muito bem, então os créditos com garantia real até o limite do bem gravado. Claro? Isso está onde? Isso está lá no CTN, no artigo 186. Olhe lá, na falência, então na falência houve uma alteração. Claro? O crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais as importâncias passíveis de restituição, então, crédito extraconcursais, importâncias passíveis de restituição e nem aos créditos com garantia real, no limite do bem gravado. Claro? Então, na falência, eu criei uma outra, e o que eu falo, o CTN criou uma outra classe de bens, com privilégio maior que o crédito tributário. A lei poderá estabelecer limites e condições para preferências de crédito decorrentes da legislação do trabalho, ou seja, atualmente 150 salários mínimos. A multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. Quero dizer com isso que na falência, a multa tributária se separa do tributo, ou seja, há a divisão no crédito tributário entre o tributo e a multa tributária. A preferência do crédito tributário ainda fica lá em cima. A preferência da multa tributária vai lá para baixo na falência. Ok? Muito bem. Olhe lá. O que são créditos extraconcursais? São aqueles cujo fato gerador ocorreu após a decretação da quebra. O que eu disse a vocês? Dei o exemplo de um supermercado que teve, por exemplo, a sua quebra decretada no final do ano de 2013. Esse supermercado tinha, por exemplo, 2 imóveis que não foram vendidos ainda. Ora, era proprietário em 2013, agora continua na massa, falida. Virou o exercício financeiro, já houve o fato gerador do IPTU. Esses valores serão então considerados créditos de natureza extraconcursal. Claro, extraconcursal terão preferência no pagamento quando da falência. Claro? Muito bem, pessoal. Concurso de credores. A cobrança judicial do direito da fazenda pública não está sujeita à habilitação naquelas ações em que se cria o chamado concurso universal de credores. Exemplo, falência, arrolamento e inventário. Vamos ver como é que fica.
A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. Quero dizer, não há necessidade de a Fazenda Pública e se habilitar nessas ações em que se constitui um juízo universal de credores. A Fazenda Pública continua discutindo o seu crédito na vara de Fazenda Pública, na vara de Fazenda Pública. Lógico, definida a decisão na vara de Fazenda Pública, por exemplo, num processo de falência, o cumprimento do que restar decidido nessa discussão vai para a vara de vai para a vara de falência, porque é o juiz da falência que tem o controle do privilégio, ou seja, é o juiz da falência que controla quem é que paga, quem é que recebe primeiro, ok? Muito bem. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público na seguinte ordem, ou seja, se não tiver dinheiro para pagar todo mundo, primeiro recebe a União, depois o Estado, depois os municípios. Então, veja só. Vamos imaginar que tenham sido arrecadados R$1.000 para pagar o débito tributário de determinada pessoa. A União tem um crédito de R$500. O Estado tem um crédito de R$400 e o município tem um crédito de R$1.000. Ora, somando tudo aqui, eu tenho um débito total de R$1.900. É lógico que se eu só tenho 1.000 para pagar, não vai haver dinheiro suficiente. Alguém vai ficar sem receber. Então, quem é que recebe primeiro? Primeiro, a União. Claro, dos 1.000 tira 500, sobram 500. A União, então, recebeu o seu crédito. O próximo é o Estado. Claro, o próximo é o Estado. Vai receber 400. Tinha 500. Pagou 400, sobrou 100. Claro? E o município ficou por último. O município, nessa brincadeira aqui, só tem 100. Claro, ele tem um crédito de 1.000, mas só vai dar para pagar 100, vai continuar um débito de R$900, ok? Você vai dizer, mas isso é inconstitucional, porque lá no artigo 18 da Constituição diz que não há hierarquia entre os entes federados, e isso acaba por via transversa criar uma forma de hierarquia. Claro? No entanto, nós já temos súmula do STF dizendo da compatibilidade desse concurso de preferências. Claro? Deixa eu achar aqui onde é que está. Olha lá, súmula 563 do STF. O concurso de preferência a que se refere o parágrafo único do artigo 187 do CTN é compatível com o disposto no artigo 9º, inciso 1º da Constituição Federal. Ok? O artigo 189 diz ainda: são pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário ou arrolamento ou a outros encargos do monte, os créditos tributários vencidos ou vincendos a cargo do decujus ou do seu espólio, exigíveis no decurso do processo de inventário ou arrolamento. Claro? Então, primeiro, eu tenho que pagar
todos os débitos do inventor defunto e do próprio espólio. Claro, ele tem preferência no pagamento. Muito bem. Olhe lá, em caso de falência, a extinção das obrigações do falido requer a prova de quitação a prova de quitação de todos os tributos. Ora, em regra, o sujeito que faliu não tem dinheiro e nem tem patrimônio para pagar tributo. A prova de quitação vai se dar, no mais das vezes, pela extinção do crédito tributário, pela decadência ou pela prescrição. Claro? Ou seja, é uma forma de extinção indireta do crédito tributário. Falido não deixou, em regra, não deixa dinheiro nenhum. Ok? Muito bem. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto no artigo 151, 205 e 206 desta lei. Olha, o sujeito que está em recuperação judicial, ele já está apertado. Claro, ele está apertado, não tem como eu tirar dinheiro dele. Se para conceder a recuperação judicial eu exigir dele que pague todos os tributos, melhor seria que eu acabasse com o instituto da recuperação judicial de uma vez. Claro, melhor seria que eu acabasse com ele, ok? Ora, nessa situação, o que acontece? Eu tenho como conceder a ele a recuperação judicial com base no artigo 151, que é aquele que fala da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, aliado que essa situação dá direito à certidão positiva com efeito negativo. Então, como é que eu faço para conceder a recuperação judicial ao sujeito que está ruim das pernas? Ele confessa que deve e pede o parcelamento da sua dívida. Claro, uma vez parcelada a sua dívida, ele vai ter direito à certidão positiva com efeito negativa, que é o suficiente para obter o benefício da recuperação judicial. Ok? Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova de quitação de todos os tributos referidos ao bem do espólio ou sua renda. Lógico, claro, só há o proferimento de decisão em processo de inventário ou de arrolamento depois que você fizer prova de que todos os tributos do defunto e do espólio foram pagos, ok? Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento da administração pública ou da União dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, ou sua autarquia, celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública sem que o contratante ou proponente faça prova de quitação de todos os tributos devidos à fazenda pública interessada relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. Olhe lá, isso aqui diz da seguinte forma: se eu, por exemplo, estou participando de uma concorrência pública para prestar serviços ao município de Belo Horizonte, eu teria que fazer prova de quitação somente, do tributo incidente sobre a prestação de serviço, ou seja, do tributo incidente sobre ou do próprio imposto sobre serviço, quero dizer, do ISS.
Essa disposição, embora ainda constante do CTN, ela está, digamos assim, sem eficácia, porque a Lei 8666 de 93 diz que para habilitação em licitação eu preciso de fazer prova da regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal. Então, ao contrário do que diz o CTN, para participar de licitação pública, eu preciso estar em dia com todos os meus tributos, ok? Muito bem. Pois é, pessoal, nós terminamos aqui então a aula de garantias e privilégios do crédito tributário. Nós estamos chegando ao fim da revisão do direito material para o pessoal que está fazendo a preparação para a segunda etapa do exame de ordem, e para o pessoal do 9º período do curso de Direito da Faculdade Padre Arnaldo Jansen, nós estamos também chegando no finalzinho da nossa matéria desse 9º período. Falta apenas mais uma aula que será em breve, ok? Por enquanto, um grande abraço. Mais uma vez agradeço ao Prolabore e ao professor Carlos Cruz, que gentilmente concordaram que essa aula seja transmitida na Faculdade Padre Arnaldo Jansen para os alunos do 9º período, ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Bons estudos.